São emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. O governo diminui o apetite do leão. Gastos com saúde e pensão alimentícia vão dar desconto, sim, no imposto de renda. 11 anos de procura e 2 famílias encontram os restos do avião em que os pais morreram. Uma professora condenada à cadeia. Ela teve um filho com um aluno de 14 anos. O Brasil importa um inseto para combater a superpopulação de vespas. Menores infratores armam rebelião e enfrentam a polícia no Rio. Brinquedinho perigoso, caneta de raio laser pode dar 5 anos de cadeia na Inglaterra. E o surf, quem diria, virou disciplina de faculdade na Bahia. Veja agora no Jornal Nacional. Exclusivo, 11 anos em busca de uma notícia. Uma notícia que 2 famílias sabiam que seria triste, mas que queriam mesmo assim. Um avião desaparecido na selva amazônica. E depois de tanto tempo, o alívio de encontrar os destroços. E a dor de confirmar a perda. Aeroporto de Curitiba. Começa a viagem de 3.000 quilômetros para o encontro com o passado. Na escala em Cuiabá, os filhos do coronel aposentado Adel Klieger encontram a família do engenheiro Edson Figueiredo. O coronel e o engenheiro estavam entre os 4 ocupantes de um monomotor igual a este que desapareceu quando sobrevoava a selva no norte de Mato Grosso. Aviões da aeronáutica varreram a área, mas nenhum sinal na mata fechada. Só agora, 11 anos e muitas buscas depois, lenhadores encontraram as primeiras pistas que poderiam levar as famílias ao avião. Município de Monte Verde. O grupo segue de carro por uma estrada no meio da mata. A partir daqui, só a pé. 4 quilômetros, 1 hora de caminhada e surge o primeiro pedaço do avião. Justamente o que tem gravado parte do prefixo. Mais à frente, outras peças. E sacolas, roupas e documentos que comprovam a identidade dos ocupantes. A carteira de motorista dele. E ele usava os documentos sempre no bolso da camisa. Não usava assim, não. No bolso. A fuselagem da cabine foi a maior parte que sobrou do avião. 15 metros acima está o motor do avião. O velocímetro que travou na hora do acidente indica que o piloto estava a 360 km por hora. Mais forte que o impacto do monomotor contra a mata é a emoção dos filhos a cada lembrança resgatada do meio dos destroços. Durante 5 horas o grupo cavou e não achou o resto dos corpos. Mas para as famílias, a busca finalmente terminou. Uma coisa que me acalenta é que meu pai amava essa floresta. Se ele estiver aqui, ele está bem sepultado aqui. Era o local que ele adorava, era isso aqui. Mais uma vez você vai ouvir falar em menores acusados de crimes. E a situação se repete. Num centro de recuperação superlotado, explode uma rebelião. 214 jovens conseguem escapar. Outros ficam e enfrentam a polícia. A violência explode às 2 da madrugada. Os menores ocupam as ruas. São cercados pela polícia, que atira para o alto. Os infratores correm, recuam, montam barricadas. Impedem a passagem dos carros. Denunciam que um menor de 15 anos foi morto pela polícia. Pegou uma bala de fuzil na cabeça do menor ali, ó. O menor tá morto ali no chão. Começa o confronto. Eles vão bater na gente, ó. Os menores jogam pedras. Policiais lançam bombas de efeito moral. De manhã, a confusão foi entre a Polícia Militar e o diretor do Instituto João Luiz Alves. Ele ficou detido durante 5 horas, acusado de ter escondido as armas encontradas com os menores. Facões, estiletes, estoques e um revólver de brinquedo.
é raro o aluno se apaixonar pela professora, mas nos Estados Unidos também aconteceu o contrário. Seria apenas mais uma história de amor se não tivesse virado caso de polícia. Mary Letourneau, professora, 35 anos, presa por ter seduzido e violentado um menor. A história começou no ano passado. Mary era casada com este homem, tinha 4 filhos e traía o marido com um aluno de 13 anos de idade. Durante um ano eles se encontraram escondidos. Mary ficou grávida e teve uma filha que está sendo criada pelos pais do aluno. Quando descobriu tudo, o marido se mudou para o Alasca com os 4 filhos. O aluno, que agora está com 14 anos, é contra o processo. Ele diz que não foi vítima no caso e que a gravidez foi planejada para fortalecer o relacionamento deles. Mas para os psiquiatras, ninguém aos 13, 14 anos tem maturidade para um relacionamento desses. O adulto, portanto, está sempre cometendo abuso. O advogado de Mary queria que a condenação dela fosse um tratamento psiquiátrico, porque ela ainda tem pelo adolescente um sentimento ilegal e impróprio. A justiça americana decidiu condenar a professora a 6 meses de prisão e ela ainda vai ter que se submeter a um tratamento psiquiátrico e fazer trabalhos comunitários durante 3 anos. Em instantes, um alerta para 8 milhões de brasileiros diabéticos. E as maravilhas da informática para o dia a dia do futuro. O que acontece quando você está com estresse? Dona Beth, não quero atender ninguém hoje. Ai, não fiz nada hoje, gente. Eu tô tão cansada. Tô cansado. Agora veja o que acontece quando você toma Vitasay Stress. Aquele cansaço desapareceu. Tô me sentindo muito melhor. Vitasay Stress ajuda a combater o estresse e o cansaço do dia a dia. Pra aguentar esse pique tem que tomar a Vitasay. Vitasay Stress, a mesma fórmula das melhores vitaminas do mundo. A primeira vez que o Dr. Kleber ouviu falar em Fifi, ele pensou que era o nome de um poodle. Para Dona Carolina, investir nos fundos era reformar a área de serviço. Para o professor Arquimedes, carteira livre era um lugar vago na sala de aula. Você não precisa entender de investimentos para investir certo. Fundos de investimento do Banco Real. Rentabilidade com segurança. Isso é importante. Você está vendo os condomínios Ilha de Manhattan, Park Avenue e Central Park, no Brooklyn, em São Paulo, entregues rigorosamente no prazo pelo Grupo OK. Prova da solidez de um grupo com 45 anos de experiência em obras públicas e privadas de grande porte, como a ampliação do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No Rio, o Grupo OK está concluindo a fase mais importante da linha amarela. Além disso, está lançando na Barra, no quilômetro 1, 3 empreendimentos com apartamentos de 2, 3 e 4 quartos e área de lazer completa. Será que vai dar pra gente comprar, hein? Claro, meu bem. Vamos lá. Dá pra ter um desconto? Tudo bem, vamos conversar. Olha, eu queria pagar diferente da tabela. Para o Grupo OK, o importante é o senhor comprar o seu apartamento. Faça a sua proposta. Siga as placas do Grupo OK no quilômetro 1 da Barra e realize seu sonho. Venda-se a Plan Diagonal e R Jardim. O engenheiro acusado de desviar mais de 25 milhões de dólares da construção de uma ponte em Santa Catarina pode pegar até 12 anos de prisão. Miguel Ouro Fino, que foi extraditado de Portugal, chegou hoje a Florianópolis. Um mistério. O engenheiro Miguel Ouro Fino, que foi visto a última vez torcendo pelo Brasil na Olimpíada de Barcelona, foi preso em Portugal há 1 mês. Ouro Fino parecia levar uma vida modesta. A casa, nos arredores de Lisboa, era alugada e pequena. Quarto e sala, R$250 por mês. O único bem conhecido dele era um carro popular que ainda estava pagando. A extradição de Miguel Ouro Fino acontece depois de quase 6 anos de fuga. No voo de volta ao Brasil, o engenheiro falou pela primeira vez e negou que tenha desviado dinheiro da ponte. 25, 10, 12, 2, para mim são números completamente surpreendentes. De maneira que é bom apurar porque eu não acredito nesses números. Não houve superfaturamento em nenhum momento. Em Florianópolis, onde chegou hoje de manhã, a expectativa é sobre o que Miguel Ouro Fino pode revelar à justiça. Até agora, ele não acusou ninguém, mas outras 14 pessoas também estão sendo processadas por irregularidades na construção da ponte.
e nos depoimentos tem responsabilizado o engenheiro, que na época era o superintendente da obra. Miguel Orufino já foi condenado por falsidade ideológica e responde a mais 4 processos na justiça. O mais grave por crime de peculato, que é o uso de dinheiro público em benefício próprio ou de outras pessoas. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, que atinge 8 milhões de brasileiros. Metade nem sabe que tem. Mas quem se cuida aprende a conviver com a doença e viver bem, apesar das limitações. O diabetes não assusta Carolina e Rodrigo. Eles têm a doença desde pequenos, mas curtem academia como qualquer adolescente. Já são mestres em controlar a taxa de glicose no sangue. E nem a alimentação é um problema. Eles sabem o que podem comer e os dietéticos estão aí. Eu não faço tudo que os outros fazem, né? Então não vejo diferença dos outros. O segredo é sempre fazer bastante exercício, boa alimentação e o resto ficar por tua conta. Diabetes é uma doença perigosa sim, mas para quem não se cuida. E aí que está o problema. De acordo com o Ministério da Saúde, 8 milhões de brasileiros são diabéticos e metade não sabe que tem a doença. Se ele não sabe, ele não trata, não está diagnosticado, não trata. As consequências principais é perda da visão e cegueira. O diagnóstico dura menos de um minuto. O teste é recomendado principalmente para os obesos, hipertensos e quem tem parentes diabéticos. O pai de Uriel tinha doença. Há 10 anos ele descobriu que também sofre de diabetes. Mas com a tecnologia tudo é mais fácil. Ele controla a glicose em casa, anota e manda para o médico por fax. As recomendações vêm por telefone. A gente precisa aprender a conviver. Sabendo o que tem e o que precisa, está liquidado, não precisa mais nada. Pode ser feliz. Ah, perfeitamente. Roupa que toca música, micro-ondas que dá receita culinária. Parece uma grande brincadeira, mas é apenas uma amostra da revolução que os pesquisadores da Califórnia estão preparando. No futuro, os computadores podem simplesmente desaparecer, ficar invisíveis. Os chips, pequenos sistemas que são a memória dos computadores, vão ser postos em cadeiras ou em qualquer outro objeto da casa. Imagine um mundo em que as roupas tocam música, o forno de micro-ondas retira receitas da internet e onde informações aparecem no seu copo. Isso já está acontecendo, mas nós não vemos. Os chips dão memória aos telefones celulares, o alarme aos relógios e a inteligência aos brinquedos. O que ainda não aconteceu é a comunicação entre todos esses computadores. As coisas mais simples poderão ser controladas por chips, até o leite na geladeira. E para evitar que você encontre a caixa vazia, a prateleira vai estar conectada ao seu cartão de crédito, que vai mandar um sinal dizendo que você está precisando de leite. O grupo que pesquisa essa revolução na informação é da Califórnia. Para aumentar a produtividade no laboratório, os cientistas instalaram um chip na cafeteira. O botão manda um sinal para a caixa branca no teto. A luz piscando está recebendo um raio infravermelho que avisa que o cafezinho está pronto. O grupo recebe a mensagem e se reúne sem que ninguém precise chamar. O futuro promete menos conversa e mais trabalho. E graças à bendita tecnologia, os surdos conquistam o direito de usar o telefone. E não é só em casa, não. Na rua também. O telefone público para deficientes auditivos está sendo lançado em Brasília. O telefone toca e a luz acende. Pronto. O telefone para surdos e também para mudos começa a funcionar. Depois, é só colocar o fone nesse aparelho. O grande segredo do telefone para surdos. Um teclado eletrônico com visor. Só dá um pouquinho de trabalho. Os surdos precisam escrever o bate-papo. Essa novidade só tem um problema, o preço. Em média, o telefone para surdos custa R$600. Mas a solução pode ser essa, colocar o aparelho em telefones públicos. Brasília, que tem 30 mil surdos, é a primeira cidade do país a fazer isso. Claro que só dá para ligar para um telefone que também tenha o sistema. Mas pela expressão do presidente da Associação de Surdos de Brasília, já é um ótimo começo. Em instantes, parlamentares livram os místicos da contravenção. Brincar com canetinha laser pode dar cadeia.
Vai uma Brahma aí? Novo Z3 Roadster 2.8. É impossível não se apaixonar. Nos anos 70, a Gafisa lançou Nova Ipanema e Novo Leblon. Nos anos 80, os edifícios com serviço. E nos anos 90, os prédios informatizados. Agora, às vésperas do ano 2000, a Gafisa apresenta os mais fantásticos apartamentos informatizados com serviços da Barra. O condomínio Mundo Novo. Venha ao estande na Avenida das Américas, quilômetro 8,5, conhecer este mundo novo. Realização Gafisa e Metro. Vendas Patrimóvel. Só o Yakult tem os verdadeiros lactobacilos vivos Casei Shirota. Entenderam? Mas vão entender? Yakult. E vai também. Yakult. Seja vivo! Yakult de verdade, só da Yakult! A mania que está tirando do sério a polícia inglesa. A partir de agora, quem brincar com canetinhas a laser pode acabar na prisão. Quando você vai a um dentista ou a um oculista, você espera encontrar em algum momento uma luzinha incômoda. Mas essa é muito, muito pior. Essas aparentemente inofensivas canetas são de raio laser, capazes de emitir um fino e forte facho de luz a até 70 metros de distância. Destinadas a ajudar professores em palestras, por exemplo, acabaram sendo desvirtuadas para outros perigosos fins. 2 semanas atrás, num torneio de tênis em Paris, o australiano Pat Rafter, antes de sacar, teve seu rosto mais do que iluminado, atingido pelo laser. Uma companhia de ônibus no sul de Londres teve no mês passado 32 incidentes em que seus motoristas foram de alguma forma atacados com laser. 43 tipos diferentes dessas canetas são comercializados e depois de testes descobriram que só 5 estão dentro das normas de segurança, com até 1 mW de potência. Mesmo assim, esse físico explica: 1 mW é 100 vezes mais forte do que o sol mais brilhante. Se considerando a claridade emitida por uma televisão como 1, a luz do sol é 1 milhão de vezes mais forte e o laser 100 milhões de vezes mais. Na imaginação das crianças, nenhuma arma é tão poderosa quanto a pistola de raio laser. E talvez elas tenham uma certa razão. Exatamente por isso, essas canetas não podem ser usadas para brincadeiras. Aqui na Inglaterra, a venda delas vai continuar a ser permitida. Mas quem for pego usando e eventualmente ferindo alguém com elas, pode pegar até 5 anos de cadeia. Sinal verde para cartomantes, gurus e bruxos. O Congresso acabou com a lei que previa punição para quem abusa da boa-fé alheia. Adivinhar o futuro agora é permitido. Quem dá as cartas aqui nem sempre confessa, mas muitos consultam os bruxos e as videntes. Politicamente, melhor ocultar essa crença. Quem lê as cartas, revela. A maioria dos tarólogos, geralmente, eles sempre tem alguém que mexa com político, alguma coisa assim. Na capital, o ocultismo é escancarado. O convite é para todo mundo ver. Pouca gente sabia, mas o ocultismo era uma contravenção sujeita até a 6 meses de prisão. Até os videntes desconheciam essa carta, o artigo que foi retirado do Código Penal. Ou seja, a atividade mística passa a ser legal. Adivinhação, interpretação de sonhos, exploração da crendice popular. Os bruxos estão soltos e liberados. A Igreja Católica não concorda. Não apoiamos e consideramos sempre ilegal e quase diabólica. Para os magos não faz diferença. Raul de Xangô é o preferido dos políticos. Tem uma loja e 2 templos. Faz previsões há 50 anos e nunca foi incomodado pela lei. Aquilo estava debaixo do tapete. Levantaram o tapete, pegaram o artigozinho e jogaram na janela. Essa profissão de vidente é muito útil nessa crise.
Precisamos de um bruxo no FMI, na Tailândia, em Nova York. A bolsa vai cair. Japão explode amanhã. Talvez os bruxos sejam mais claros que os economistas. O problema é que podem surgir videntes com partido político. Por exemplo, videntes do PMDB. Hong Kong despenca. Logo, não apoiaremos Fernando Henrique. Ou videntes da oposição. As cartas dizem, Plano Real fracassa e nós seremos eleitos. Ou vidente tucano. Com Sol Escorpião, talvez as reformas não passem no Congresso, talvez sim, talvez não, se Antônio Carlos Magalhães não brigar. Só que para isso, não precisa ser vidente. As cartas não mentem jamais. O governo volta atrás e vai rever o limite de 20% nas deduções do imposto de renda. Não entram na conta as despesas médicas, com dependentes e pensões judiciais, que continuam sendo descontadas integralmente. Do aumento no imposto não há como escapar. A partir de janeiro, a mordida do leão vai mesmo ficar 10% maior, direto no contra-cheque. Mas na hora da declaração, o governo cedeu um pouco. A proposta inicial era limitar todas as deduções a 20% da renda anual. Quem gasta mais do que isso com médicos, planos de saúde ou tem muitos dependentes, sairia perdendo. Foram tantas as reclamações que o governo recuou. Decidiu deixar de fora desse limite de 20% as despesas médicas, com dependentes e pensões judiciais. A Receita Federal está trabalhando nos cálculos que ficam prontos amanhã de manhã. A medida provisória estará no Diário Oficial de segunda-feira. Daqui a pouco, os novos preços dos carros depois do ajuste fiscal. E a alegria de quem conseguiu pagar a última prestação. Garçom, quem traz um chopinho? Olha aí, você que tem que dirigir, é bom tomar cuidado com a bebida. A dica é, se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E se às vezes, só de vez em quando, você exagera um pouco, Engove cuida da sua ressaca. Para apagar o fogo, um engove antes, outro engove depois. Gente, olha só, escuta essa. Querida Xuxa, o leite em pó La Sereníssima é super, hiper gostoso. Também me apaixonei. Eu achava que todo leite era igual, mas o sabor de La Sereníssima não tem comparação. É um leite em pó igualzinho ao leite mais fresquinho. Adorei. Tá escrito aqui, ó. Ai, como é bom estar apaixonada, né? Você está vendo os condomínios Ilha de Manhattan, Park Avenue e Central Park, no Brooklyn, em São Paulo, entregues rigorosamente no prazo pelo Grupo OK. Prova da solidez de um grupo com 45 anos de experiência em obras públicas e privadas de grande porte, como a ampliação do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No Rio, o Grupo OK está concluindo a fase mais importante da linha amarela. Além disso, está lançando na Barra, no quilômetro 1, 3 empreendimentos com apartamentos de 2, 3 e 4 quartos e área de lazer completa. Será que vai dar pra gente comprar, hein? Claro, meu bem. Vamos lá. Dá pra ter um desconto? Tudo bem, vamos conversar. Olha, eu queria pagar diferente da tabela. Para o Grupo OK, o importante é o senhor comprar o seu apartamento. Faça a sua proposta. Siga as placas do Grupo OK no quilômetro 1 da Barra e realize seu sonho. Venda-se a Plan Diagonal e R Jardim. O aumento determinado pelo governo para gasolina e óleo diesel começa a vigorar à meia-noite. Mas hoje o dia foi de confusão nos postos. Ninguém sabia quanto vai custar o litro da gasolina. O aumento de 9% vale para a gasolina que sai da refinaria e vai para as distribuidoras. Elas vendem o produto para os postos e definem os novos valores, já que os preços estão liberados. Nos postos, os preços também não são tabelados. Cada um define quanto vai cobrar. Hoje, os donos não sabiam quais seriam os novos preços. Não sei mesmo, porque depende realmente do preço que vai ser estabelecido, né? Só no fim do dia, os donos de postos puderam calcular o aumento. As distribuidoras começaram a informar os índices de reajuste.
Duas distribuidoras anunciaram que vão vender a gasolina para os postos com um aumento entre 6,5% e 6,8%. O consumidor pode evitar abusos. Se eu tiver com reserva, eu procuro o mais barato, certamente. Hoje, antes do aumento, este posto já cobrava quase 90 centavos pelo litro da gasolina comum. Alguns consumidores não sabiam que estavam pagando caro. Quanto você pagou pelo litro da gasolina? Cara, foi... O litro é 80... Só olhando. 89, é. Só olhando? Só olhando. 1 quilômetro adiante, o preço do litro não chegava a 70 centavos. 20 centavos a menos. O IPI dos automóveis sobe na segunda-feira. O imposto ficará mais alto para todos os modelos. E na mudança de alíquota, carro popular passa a pagar imposto de carro de luxo. Hoje as montadoras estudavam as novas tabelas de preços por causa do aumento do IPI na segunda-feira. Os populares devem ficar 5,3% mais caros. Os demais nacionais poderão ter aumentos de 6% a 9,5%. Os importados entre 4,5% e 9%. O aumento do IPI atingiu violentamente a nossa velha e conhecida Kombi. Ela perdeu a posição que tinha na categoria dos carros com alíquota de 8%, a mais baixa, junto com os carros populares. Nessa passagem de carro popular para carro chique, o preço da Kombi subiu de R$ 17.300 para R$ 21.400, um aumento de 24%. Os utilitários esportivos importados também terão aumentos vertiginosos, porque o IPI triplicou. Nós vamos perder totalmente a venda de final de ano, em função desse aumento de preço totalmente fora de hora. E quanto seria a perda? Nós estamos estimando em mais de 40%. O consumidor que já está com dinheiro para comprar carro pode aproveitar o momento. A ideia é comprar antes do aumento, porque vai aumentar bem, né? Estão vendendo pouco, portanto eu estou obtendo as melhores condições possíveis. Venda em baixa e estoque alto. Quem sabe assim, montadoras e revendedores sejam obrigados a segurar os aumentos por mais algum tempo. Juros em alta, vendas em baixa, inadimplência aumentando. Apesar disso tudo, hoje muitos brasileiros vão dormir um sono mais leve. Conseguiram se livrar das dívidas, pagando a última prestação ou limpando o nome na praça. No mês passado, foi registrado um novo recorde de 331 mil inadimplentes. E não são poucos os que agora tentam saldar a dívida e voltar a ter crédito para as compras de Natal. É o caso de Dona Rita. Hoje, ela conseguiu se livrar da dívida. Aperta ali, aperta aqui, tem que pagar. Flávio de Jesus também quitou a conta. Não tem coisa mais orgulhosa que você comprar um produto e você poder pagar em dia, você manter sua palavra. Nesses tempos de recorde de inadimplência, há quem nunca tenha frequentado esta sala do SPC. Segredo? Não se deixar iludir pelos apelos do crediário fácil e, sobretudo, saber planejar muito bem o orçamento para evitar surpresas desagradáveis na hora de pagar a conta. Viviane passou 4 anos pagando este carro. Foram 50 prestações sem atrasar um único dia. A última parcela foi um alívio e já permitiu que ela começasse a reforma da casa. Eu vejo no que eu vou gastar, quanto que eu vou gastar, quanto que eu posso gastar e vou programando as minhas dívidas de acordo com o meu salário, de acordo com o que eu posso gastar. Foi depois de fazer muita conta e passar por aperto todo mês que Eduardo e Lucilene encontraram um caminho para se livrar da prestação de R$ 925 do apartamento. Usaram o fundo de garantia para quitar a dívida. Sempre cheque especial, sempre vermelho. Então, isso vai deixar de existir. Finalmente, um dia de calma no mercado financeiro. As bolsas subiram 4,1% no Rio e 8,1% em São Paulo. Mas o efeito da crise sobre as contas do governo foi duro. As reservas internacionais do Brasil caíram 8 bilhões e 300 milhões de dólares durante a crise no mercado financeiro. Segundo o Banco Central, 5 bilhões foram retirados do Brasil por grandes investidores. 3 bilhões de dólares estão com os bancos aqui dentro do país. Hoje, as reservas chegam a 52 bilhões de dólares. Em setembro, eram 71 bilhões de dólares. Veja a seguir os países campeões em poluição. E a universidade que ensina a surfar. A
Agora, a Antártica, a melhor cerveja do Brasil, é também a mais prática. Chegou a Antártica 600 ml sem retorno, que é muito mais prática porque tem a comodidade de você não precisar carregar um monte de cascos até o supermercado. Antártica 600 ml sem retorno. Agora a melhor cerveja do Brasil e a mais premiada lá fora, na embalagem mais prática que existe, 600 ml sem retorno. Uma exclusividade Antártica. Nos anos 70, a Gafisa lançou Nova Ipanema e Novo Leblon. Nos anos 80, os edifícios com serviço. E nos anos 90, os prédios informatizados. Agora, às vésperas do ano 2000, a Gafisa apresenta os mais fantásticos apartamentos informatizados com serviços da Barra. O condomínio Mundo Novo. Venha ao estande na Avenida das Américas, quilômetro 8,5, conhecer este mundo novo. Realização Gafisa e Metro. Vendas Patrimóvel. Maravilhoso. R$2, madame, R$2. Eu gosto de chorar de emoção. Ih, eu gosto de todo tipo de filme. Calma, calma, gente, que tem pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. O Globo no cinema. Agora são 2 filmes diferentes a cada domingo. Um pra você, outro pra criançada. Esta semana, A Fuga e Gasparzinho, com fita e pôster. A Fuga e Gasparzinho, numa banca perto de você. Presta atenção nesta oferta da Mescla, você não vai acreditar. Você compra esta TV Samsung de 29 polegadas e por apenas R$1 a mais, leva esta de 14. Veja bem, 29 polegadas, top de linha, Picture in Picture, som estéreo, por R$1.254. Que você pode dividir em 6 pagamentos de R$209. E com mais R$1, você leva esta. Não dá pra perder. Os campeões mundiais da poluição. Um relatório da Agência Internacional de Energia aponta os países que mais sujam o planeta. Os Estados Unidos são os campeões mundiais de emissão de dióxido de carbono, responsáveis por 24% do total de emissões em todo o planeta. O gás produzido pelo país vem principalmente da geração de eletricidade pela queima do carvão. Os americanos emitem 20 toneladas do gás por pessoa anualmente. É como se cada um produzisse dióxido de carbono suficiente para encher 500 barris de petróleo. A China, cuja população é 5 vezes maior que a dos Estados Unidos, ficou em segundo lugar na pesquisa com 13,6%. Quase a metade das emissões de dióxido de carbono do país vem da indústria. Em terceiro lugar veio a Rússia, com 7% das emissões mundiais. O Brasil aparece no relatório em 16º lugar. A maior fonte de emissão de dióxido de carbono no Brasil vem dos transportes, ou melhor, do escapamento dos carros. O dióxido de carbono é o maior vilão do chamado aquecimento global, um desastre ambiental que pode provocar fenômenos meteorológicos como o El Niño e afetar a qualidade do ar, facilitando a propagação de doenças. No mês que vem, no Japão, representantes de 170 países vão se reunir para tentar chegar a um acordo sobre os cortes nas emissões de dióxido de carbono. Talvez esta seja a última chance do planeta de evitar uma catástrofe ambiental. Inseto contra inseto. Pesquisadores encontraram na própria natureza o remédio para combater uma praga que ataca as árvores no sul do Brasil e evita um prejuízo de R$3 milhões por ano. Os exterminadores estão sendo soltos nas florestas de pinos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A missão dos insetos é combater esta vespa, que chegou ao Brasil há 9 anos, escondida em embalagens de madeira. A vespa ataca as árvores que morrem e não servem mais para fazer móveis ou papelão. Os furos são os sinais dos estragos dentro dos troncos. Ela fica, de certa forma, como um queijo suíço, cheia de perfurações, que impedirão, então, a sua utilização para fins mais nobres. A saída encontrada pelos pesquisadores foi reproduzir em laboratório o inimigo natural da vespa, a megarriça, importada da Austrália. É a guerra entre os insetos. O inseto importado da Austrália usa a larva da vespa da madeira como alimento na fase de reprodução. E cada inseto como este é capaz de impedir o surgimento de 60 novas vespas.
O inseto mede 4 centímetros, mas tem um ferrão 2 vezes maior que o corpo. Com ele, fura a madeira e elimina a larva da vespa sem a necessidade de veneno químico. A natureza sozinha ela é capaz de resolver o problema, né? Na verdade, nós estamos dando uma mãozinha para que ela consiga dar conta do problema. O fim de semana começa com chuva em boa parte do país. A frente fria avança para o litoral fluminense e as nuvens que cobrem quase todos os estados deixam um sábado chuvoso na faixa que começa no Vale do Itajaí, passa por São Paulo e vai até o norte. No sul, a chuva dá uma trégua e o sol aparece em quase toda a região. Nas outras áreas, chove à tarde. Mínima de 12 graus em Porto Alegre e 20 em Belo Horizonte. Máxima de 30 no Rio de Janeiro e 33 em Belém. Bater é educar? No Globo Repórter, pais, filhos e um velho dilema. Palmada resolve? Como devem agir os pais na hora da teimosia? E o que pensam as crianças sobre tapas e palmadas? A menina que fugiu de casa aos 4 anos para escapar da fúria dos pais. Flagrante, a câmera escondida mostra a babá que agride. E a história do casal que adota crianças agredidas e já tem 97 filhos. Hoje, no Globo Repórter. Escola de doutor dá o braço a torcer. Surf na universidade. E quem enfrenta as ondas são os alunos de Educação Física da Bahia. Na sala de aula, a parte teórica do curso, o beabá do surf. É fundamental que o aluno ele saiba nadar. Na piscina da universidade, o primeiro contato com a prancha e a água. Fecha a perna, levanta o peito e procura remar equilibrado na prancha. Os alunos mais adiantados já dominam bem a técnica, mas para Indira, que está começando, não tem nada fácil. É a primeira vez que ela tenta se equilibrar numa prancha. A parte mais difícil do curso, né? Essa parte do equilíbrio. É hora de enfrentar o mar e desafiar as ondas. Antes, o primeiro exercício, na areia, nadando no seco, numa prancha imaginária. Atenção, vai! O professor ensina também como identificar a direção das correntes marítimas. Nas primeiras manobras, timidez entre os iniciantes. Glauco e Indira não conseguem ficar em pé. Dominar a prancha, entender o mar, explorar as ondas. Para atingir esse estágio, os alunos precisam de pelo menos 30 horas de aulas práticas. Mas tão importante quanto surfar é socorrer. Na praia, eles aprendem também a evitar afogamentos. Saber tirar a vítima do mar é muito importante. A massagem no peito e a reanimação respiratória podem salvar a vida. Tem que estar com o olho no mar, outro na onda. Trabalho não é problema. Segundo os alunos, o surfista tem mercado garantido. O surfista pode ganhar dinheiro participando de competições, organizando eventos ou montando sua escolinha. Tá com medo? Não, medo não, mas um friozinho na barriga. Boa noite. Boa noite. Rede Globo. Assista agora Por Amor. Classificação 12 anos.